Quando a gente fala em seguro, as pessoas pensam em seguro de vida, de saúde ou de carro. Mas uma modalidade tem conseguido espaço entre os mais previdentes: a apólice que garante os imóveis. Hoje no Brasil, cerca de 13% das residências contam com esta proteção. Quer saber o que é coberto pelas empresas e os cuidados a tomar? É o que vamos mostrar a partir de agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o seguro de imóveis. A Constituição Federal garante o direito de propriedade e também determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Para falar sobre seguro de imóveis, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada Débora Schalke, especialista em direito securitário e presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB de São Paulo. E recebo também Kleber Wilson Piotto, diretor do Sincor, Sindicato dos Corretores de Seguros do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Obrigado. Doutora Débora, as pessoas costumam se preocupar muito com o carro, achar que o veículo corre mais riscos. Mas o imóvel também precisa dessa proteção? Com certeza, né? Na verdade, as pessoas têm uma preocupação maior com o automóvel e esquecem de um bem que é tão importante, que é a própria residência, né? Onde estão, na verdade, as maiores conquistas, onde ela convive com a família, onde estão, enfim, os bens de maior valor, muitas vezes estão na residência, e a residência às vezes fica esquecida, o que não deveria ocorrer, né? Doutor Kleber, é importante ter seguro então, né? O risco do automóvel é bem maior, ele está mais exposto, né? Mas a gente acha que em casa não tem esse risco tão grande. Pelo contrário, é um ambiente que tem muitos acidentes, pane elétrica, inundação, fogo, explosões, né? Então é muito importante a contratação do seguro residencial. E responda honestamente, você se preocupa em resguardar o seu patrimônio, em ter um seguro para o caso de algum problema com o imóvel? No Brasil, esse tipo de apólice tem conquistado aos poucos os mais previdentes. Construir ou comprar um imóvel requer um alto investimento e nem sempre as pessoas se preocupam em fazer um seguro do bem. Em todo o Brasil, cerca de 70 milhões de domicílios têm esse tipo de proteção. O número pode parecer alto, mas equivale a pouco mais de 13% das residências, de acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais. O contrato pode ser feito por pessoas físicas e jurídicas e oferece diferentes tipos de cobertura que incluem desde incêndios e problemas provocados por causas naturais a furtos. O valor patrimonial é que, na verdade, é objeto de uma segurança, de uma garantia para que o segurado não sofra, através de um infortúnio, uma situação que efetivamente não possa reparar aquele prejuízo, aquele risco que venha a sofrer. As várias modalidades de seguro são fiscalizadas pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, vinculada ao Ministério da Fazenda. As empresas devem ser cadastradas junto ao órgão que emite autorização para oferecer o serviço. Haverá uma punição por parte do órgão fiscalizador, o órgão da SUSEP, que vai punir essas seguradoras que estão praticando um determinado tipo de seguro que não tem autorização legal. Doutor Kleber, o primeiro passo é verificar se a seguradora é confiável. Como fazer isso? A quem recorrer? As seguradoras são fiscalizadas pela SUSEP. Tem o site da SUSEP que ele pode ali verificar quais que são as confiáveis e qual por algum motivo já tenha dado algum problema. E os corretores de seguros são fiscalizados pelo Sincor de cada estado. Em cada estado da federação tem um sindicato dos corretores de seguros e lá tem as informações desse profissional. Doutora Débora, a seguradora ela pode se recusar a fazer o seguro de um imóvel que esteja, por exemplo, numa área de risco ou que não tenha escritura, não seja regularizado? Como é que funciona isso na prática? O cidadão, quando ele procura uma seguradora, ele manda uma proposta, né? Uma proposta para ver se a seguradora vai ou não aceitar aquele risco. Então, existe uma prerrogativa, a possibilidade da seguradora, sendo um risco muito gravoso, ou enfim, um risco que existe uma alta probabilidade do sinistro vir a ocorrer, a seguradora pode se recusar. Por exemplo, um local próximo a um córrego, onde ali a questão de enchentes e inundações é praticamente certa. Um imóvel construído com um material altamente de alta combustão, por exemplo, um telhado de madeira. A seguradora, evidentemente, como ela trabalha com os riscos e ela sabe quais são os maiores e menores riscos, ela pode sim não recusar esse risco gravoso. É uma prerrogativa legal dela, né, em não aceitar.
É sempre feita uma vistoria antes de aceitar ali o seguro, doutor Kleber, como acontece com os veículos, por exemplo? Sim, é feita a proposta, onde se colocam ali as condições e valores de cobertura, né? E posteriormente a seguradora faz ali a vistoria para ver o grau de perigo, de sinistralidade disso aí, né? Porque é diferente do carro, que já tem um valor de mercado, cada casa é de um jeito, né? Assim. É verdade. O imóvel, né, cada qual é feito de uma forma, mesmo que seja num condomínio, várias casas iguais, mas dentro os imóveis e os móveis são diferentes, né? Então, para cada caso, pode ser feita uma cobertura individual, porque é um dos itens, né? Doutora Débora, e se ficar comprovado que o dano foi causado por uma imprudência do morador, que esqueceu, por exemplo, um aparelho ligado, a seguradora pode se recusar a pagar a indenização? O que a gente tem que lembrar é que acidentes ocorrem normalmente dentro dessa modalidade culpa, né? Que aí está incluída a imprudência, a negligência, a imperícia. Então, evidentemente que depende muito da conduta. Por exemplo, o segurado que acende uma churrasqueira dentro de casa, usa álcool, enfim, ele está... Quando a seguradora ela aceita o risco, ela não vai imaginar esse nível de imprudência que beira quase uma conduta dolosa, né? Então, para você dizer que a seguradora pode recusar por um agravamento de risco, tem que se avaliar, digamos, o quanto essa conduta foge de uma média, né? Para ser considerado um agravamento de risco, e aí o próprio Código Civil permite que a seguradora recuse ao pagamento da indenização, porque o seguro não foi feito para cobrir situações digamos assim, de falta de cuidado total. O seguro é feito para cobrir situações em que o segurado toma os seus cuidados e mesmo assim ocorre o problema, né? Então, pode sim. Doutor Kleber, e o seguro de imóveis também cobra franquia se acontece o sinistro? Sim, para cada cobertura existe uma franquia, né? Diferenciada, né? Se for o risco de incêndio, explosão, ou um dano elétrico, ou um roubo, né? Para cada uma delas tem a sua franquia distinta. Então é bom olhar com cuidado ali a pólice antes de assinar, saber direitinho o que está contratando. Na hora de contratar, precisa ter um bom corretor que possa te explicar e te orientar nesse momento. E a nossa equipe foi às ruas para saber quais são as dúvidas das pessoas sobre o seguro de imóveis. Vamos conferir a primeira pergunta. Só a cobertura básica basta desse tipo de seguro? Doutor Kleber. Sim, a cobertura básica vai dar as coberturas para o imóvel. Só que hoje o seguro se modernizou bastante. Existem muitas outras coberturas que vão dar a plena segurança ao segurado, né? E quais são os tipos de cobertura oferecidos? Bom, a básica seria queda de raio, explosão e incêndio, né? Então a gente tem outras coberturas que seria roubo, danos elétricos, vendaval e fumaça, inundações, entre outras, né? Existe algum bem que tem um seguro diferenciado que não pode entrar, por exemplo, no seguro do imóvel? Sim, as companhias evitam trabalhar com obras de arte, joias, que é muito difícil a gente mensurar valores para essas coisas, né? Doutora Débora, o que a pessoa deve ter em mente ao escolher a cobertura que ela vai contratar no seguro? Olha, eu acho que ninguém melhor do que o próprio segurado conhecer aquilo que é prioridade para ele. Então, se ele mora numa região onde há uma alta incidência de roubos, ou numa região onde há enchentes, enfim, ou ele quer proteger os seus eletrodomésticos, porque ele comprou e são novos, ele gostaria de ter uma proteção. Então, isso cabe ao próprio segurado, ao fazer a proposta, colocar para o corretor quais são as proteções que ele entende como prioritárias e conhecer o seu próprio risco. E aí o próprio corretor vai indicar o produto mais adequado, né, para aquela situação. Então, o seguro residencial ele é muito personalizável, depende muito de cada situação. É porque a gente está acostumado, vai fazer o seguro de um veículo, por exemplo, é um seguro básico ali, padrão para todo mundo. No imóvel, então, é bem diferente, Sim, né? é bem diferente. É o caso a caso e com a ajuda do corretor ele vai conseguir contratar o produto mais adequado para a situação dele, né? Agora, cada item que ele coloca nesse seguro também vai subindo o preço da pólice, né? Sim. Na verdade, cada item tem um valor. Ele mesmo o próprio segurado costuma dar o valor. Olha, eu quero uma cobertura de R$20 mil para os equipamentos que guarnecem a minha casa. Eletrodomésticos, televisão, isso e aquilo. Então, ele coloca esse valor e, evidentemente, o valor do prêmio que ele vai pagar é proporcional aos valores dos bens que ele quer proteger. Então, mas isso há uma boa fé, né, tanto da seguradora como do segurado, em colocar esses valores e aceitação pela seguradora, né?
A senhora falou de uma coisa interessante aí, boa fé. A pessoa tem que ser muito sincera, né, doutor Kleber, na hora de falar ali para o corretor, para ela poder ter um seguro que valha realmente o que ela está querendo prevenir ali. O princípio do seguro é repor um bem que ele perdeu ou teve um prejuízo, né? Então, não existe essa possibilidade de, eu coloquei um valor muito grande, obviamente vai ter uma perícia, né? E vai se pagar dentro do prejuízo que ele teve. Não interessa, então, se ele colocou um valor acima. Se o bem vale menos, a seguradora vai pagar o que o bem vale. Vai indenizar em cima daquele bem que perdeu alguma coisa, né? Nós temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ver. Existe diferença entre seguro habitacional e residencial? Doutor Kleber. Nenhuma. O imóvel é que é segurado, né? Seja ele habitacional ou residencial, para ambas as situações ele tem a cobertura. Agora, no caso de financiamentos, a pessoa está comprando um imóvel que ainda está sendo construído, doutora Débora. O agente financeiro, ele pode exigir que se contrate um seguro? Se o financiamento for pelo sistema financeiro de habitação, esse seguro, a contratação é obrigatória, né? É um seguro que tem uma cobertura básica, né, para danos ao imóvel e também para o caso de morte ou invalidez do segurado. Então, é obrigatório essa cobertura. O agente financeiro, normalmente, ele tem uma apólice coletiva e isso vem já embutido no valor do financiamento. Tá? Mas pela lei que regulamenta esse tipo de seguro, existe por parte do agente financeiro a obrigação de apresentar, se o segurado questionar, né, pelo menos duas apólices para que ele possa escolher, e se o segurado também oferecer uma apólice que ele entenda mais razoável em termos de preço, aí o agente financeiro vai ter um prazo para avaliar essa apólice, e aí ele pode sim colocar de acordo com a seguradora que ele entende que é mais adequada para aquilo. Tá? Mas normalmente esse seguro ele é obrigatório. Isso é considerado venda casada, doutora Débora? Não, nesse caso do sistema financeiro de habitação, não, porque é um seguro obrigatório. Se for um financiamento feito com um banco privado, aí nesse caso o comprador, né, o financiado, ele tem a opção de contratar ou não. E o que é considerado venda casada é se o banco, no financiamento, no contrato de financiamento, tentar induzir, né, esse cliente a comprar outros produtos que não são obrigatórios. Por exemplo, seguro residencial, propriamente dito, não é obrigatório no caso de um financiamento privado com um banco privado. Nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo Kleber Wilson Piotto, diretor do Sincor, Sindicato dos Corretores do Distrito Federal, e também a advogada Débora Schalke, presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB de São Paulo. No programa de hoje a gente conversa sobre o seguro de imóveis. Nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. O seguro de casa também cobre danos a terceiros? Doutor Kleber. Sim, existe o seguro de responsabilidade civil. Então, se qualquer dano da minha casa venha causar prejuízo a outros, então, sim. Mas no caso de incêndio, que a minha casa pegou fogo, espalhou fogo para outras residências, aí a cobertura é só para o imóvel segurado, né? Mas no caso se eu tenho um cachorro, esse cachorro fugiu e mordeu alguém na rua, estaria coberto na responsabilidade civil. Se a criança foi lá, chutou uma bola, quebrou o vidro do vizinho também? Também tem essa cobertura. Bom, doutora Débora, e como é que fica num caso como esse que o doutor Kleber falou aqui de um incêndio? Por exemplo, pegou fogo, alastrou para o apartamento vizinho. Quem é responsabilizado? Olha, se não tiver o seguro, na verdade, se o fogo começou dentro da sua casa, a responsabilidade a princípio é sua, perante os danos que essa situação causar a terceiros, né? Se não houver uma apólice de seguro, isso vai se resolver de acordo com o Código Civil, pela responsabilidade civil geral, né? Que é a questão de você causar um dano a outrem, tem que ser reparado. Então, a responsabilidade, a princípio, é de onde se iniciou, salvo se tiver uma causa externa, por exemplo, uma força da natureza, aí a gente tem que avaliar caso a caso, mas, a princípio, é do proprietário do imóvel, né? E se o dano teve início numa área comum de um prédio, por exemplo, aí o condomínio tem que se responsabilizar? Sim, aí na verdade a área comum, a responsabilidade é do condomínio, a contratação de apólice para condomínios ela é obrigatória, né, e elas devem ter a cláusula de responsabilidade civil, então a responsabilidade na área comum é do condomínio.
E aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um caso que acontece com uma certa frequência em época de chuva. Garagens subterrâneas que são alagadas. As apólices, elas são obrigadas a cobrir também fenômenos causados pela natureza, doutor Kleber? Sim, também. No caso dos imóveis de um prédio, né, seria a cobertura do condomínio, né, não mais só do apartamento. Então, se existir uma inundação, o condomínio, tendo a cobertura, a apólice contratada, vai ter a indenização garantida. E vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Só quem é dono do imóvel pode fazer um seguro ou quem aluga também? Doutor Kleber. Essa pergunta é muito boa. O seguro é para o imóvel. A indenização vai ser paga para o contratante, no caso, né? Seja o dono do imóvel, para o inquilino ou para um terceiro, mesmo que um parente me permita morar naquele imóvel. Eu faço um seguro daquele imóvel, né? Vou receber a indenização e reparar os danos que houve, né? Agora, o proprietário, ele pode obrigar o inquilino a fazer um seguro do imóvel que ele está alugando? Ou pode incluir isso aí no valor do aluguel, por exemplo? A obrigação, acho que não. Mas existe sim, né? Vai fazer parte do negócio que eles combinarem, né? Como ele combinou o valor do aluguel também, olha, eu gostaria que tivesse o seguro, isso, aquilo, outro, o que é muito importante ter, né? E nesse caso, doutora Débora, se não tiver seguro, o inquilino pode ser responsabilizado por qualquer dano que ele provoque ali no imóvel? Na verdade, nessa situação, é o Código Civil que vai reger essa relação, a própria lei do inquilinato, e se ele causar um dano ao imóvel, ele tem que reparar esse dano. E será que o brasileiro se previne? As pessoas se preocupam com a proteção do imóvel? Vamos conferir as opiniões. Eu acho super importante fazer seguro de patrimônio, até porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer no dia de amanhã, então acho que é uma excelente forma de prevenção. Espero não precisar, né? Mas caso precise, realmente fiz ele para me resguardar nesse aspecto, né? Muita enrolação, às vezes você acha que é uma coisa e é outra, eles vendem uma coisa e é totalmente outra. Visa a preservação do seu patrimônio. E o seguro começa com carro, com imóvel, acho que tudo é importante fazer esse seguro. O dia de amanhã a gente nunca sabe, né? Então, isso estaria me precavendo para o futuro. Doutor Kleber, a gente viu aí as pessoas falando que é preciso pensar no amanhã. Mas, de modo geral, o brasileiro já está tendo esse tipo de cuidado mesmo? Já está se prevenindo mais? Com certeza. A importância do seguro para as pessoas vem aumentando e crescendo ano a ano, né? O maior sonho do brasileiro é ter a casa própria. E ele investe muito tempo e dinheiro para conquistar isso. E para deixar a sorte, né, ao Léo, então ele hoje, tendo um corretor de seguro que possa orientá-lo, ele certamente tem feito o seguro e o seguro tem respondido e defendido o patrimônio de muitas pessoas. E o que dizer então para a entrevistada, doutora Débora, que disse aí que muitas vezes a empresa oferece uma coisa, na hora que precisa é outra. A quem recorrer em caso de problema? Bom, na verdade, existe uma preocupação, principalmente por parte dos corretores, em vender um produto mais adequado. Existe um princípio que é usado no mercado financeiro, que chama suitability, que é você vender o produto que melhor atende aquilo que o seu cliente precisa. O próprio artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor diz que você deve vender um produto adequado, prestar todas as informações. Então, no caso de não haver, do segurado entender que não foi aquilo que ele comprou, ele tem a esfera extrajudicial, ele pode procurar um PROCON, ele pode fazer uma reclamação na própria SUSEP, né, que a SUSEP atende essas reclamações, ela vai, então, mandar uma notificação para a seguradora pedindo esclarecimentos. E se nada disso resolver, ou seja, se ela não conseguir na via extrajudicial, por esses caminhos, solucionar o problema, ela vai ter que buscar um advogado e aí entrar com uma ação ou no juizado especial, a depender do valor em questão, né? Então, há caminhos antes do judiciário, isso é certo. E é uma área que tem dado muito problemas ou não, doutora Débora? Sim, há bastante conflito, mas eu entendo que um pouco pela falta de conhecimento, às vezes, do segurado. Então, no seguro residencial, por exemplo, o segurado às vezes contrata uma apólice de determinado valor, R$100 mil, e ele sofre um prejuízo de 20. E ele acha, muitas vezes, que ele tem direito a receber o valor total da importância segurada, e não é assim que funciona. O seguro ele é regido por um princípio indenitário. Ele visa voltar a fazer com que a pessoa volte a ter a situação que ela tinha antes do sinistro, antes do problema, e não com que ela ganhe com o seguro.
O objetivo do seguro não é ganhar com ele, e sim voltar à situação que você tinha anteriormente. Então, há muita falta de conhecimento dos segurados, um pouco a falta de cultura também de contratar o seguro, e eu acho que à medida em que a sociedade vai se desenvolvendo, isso tende a melhorar. O cidadão tende a se tornar mais consciente da importância de não deixar o seu patrimônio à própria sorte, né? E tem que ler bastante e se informar bem, né? Ler bem a apólice, porque eu acho que passados tantos anos já, né, que a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor também tem que ser responsável. Ele tem direitos e ele tem obrigações. As apólices, por exemplo, onde os riscos excluídos, eles vêm grafados, eles vêm em letras muitas vezes maiores para destacar aquele risco excluído, que é uma obrigação do asegurador. Então, minimamente, o segurado tem que ler. Teve uma dúvida? Procura o seu corretor. Olha, eu não entendi isso, né? Eu queria contratar aquilo e vi que não está aqui. Mesmo depois de recebida a apólice, a seguradora pode emitir um endosso e aquela cobertura que não tinha pode ser contemplada. Então, eu acho que isso, a consciência do consumidor também evita o conflito, né? Não tem que ter vergonha de perguntar, né, doutor Kleber? De forma nenhuma. O corretor está à disposição para tirar todas as dúvidas, esclarecer e até prestar informações que talvez nem seja do conhecimento de quem está contratando o segurado, né? Agora, a gente vem falando aqui de seguro basicamente residencial, mas tem outro tipo de seguro também que é o comercial. A pessoa tem uma loja, tem uma sala, também envolve aí o seguro de imóveis, né? Também é muito importante a contratação desse seguro, até porque é dali que ele tira a renda dele, né? Então, aquele bem está exposto a risco, se acontecer qualquer coisa, a renda dele é interrompida, porque ele não vai conseguir imediatamente ali se repor. Então, é muito importante a contratação desse seguro. Existem apólices específicas para esse tipo de contratação, inclusive com coberturas diferenciadas para cada tipo de ramo também, né? E quais são as diferenças básicas aí entre um seguro de um imóvel comercial e de um imóvel residencial? Flávia, não existe propriamente uma diferenciação, né? Existe sim uma contratação diferente, mas a base do seguro é repor, né, aquele patrimônio que se perdeu ou que foi furtado, alguma coisa do tipo. Mas ele vai ter a reposição dos bens dele conforme foi o sinistro, né? E o que vocês veem na prática? Quem se preocupa mais, o comerciante ou o morador? Olha, tem mudado bastante, né? A princípio, quem se preocupava mais eram as empresas, né? Porque ali era uma fonte de renda. E hoje também as residências, o proprietário da residência, o inquilino, ele também se preocupa com isso, até porque o produto começou a ser mais divulgado e tratado de uma forma mais simples. Então, hoje, as pessoas se preocupam também, não só com esta cobertura básica, mas também com serviços que uma apólice pode prestar. Além das coberturas, eu tenho um serviço 24 horas na maioria das seguradoras, que contemplam encanador, eletricista, mão de obras especializadas, né? Bom, então, para encerrar o programa, eu gostaria de saber de vocês quais são as dicas aí para quem está nos assistindo e está se animando a fazer um seguro de imóveis aqui. O que essa pessoa deve ter em mente antes de contratar um seguro? Doutora Débora. Eu acho que o importante é saber quais são as prioridades, o que ela quer proteger, porque o seguro é uma garantia de proteção no momento em que ocorre um infortúnio, em que ocorre um problema. E nada pior do que você ter um problema dentro da sua própria casa. Então, eu acho que é importante saber o que é prioritário, quais são as coberturas que você deseja ter, contratar um profissional, porque o corretor, ele não é um vendedor, ele é um técnico, ele conhece o produto e ele vai saber te orientar a contratar o produto mais adequado, né? Não, agir sempre de boa fé com a seguradora, ser transparente na proposta, não querer ter uma vantagem com o seguro, inclusive porque isso é crime, é fraude, tentar lucrar com o seguro. Então, agir de boa fé, com transparência, comunicar à seguradora sempre que houver uma alteração no risco. Vou reformar meu imóvel. Será que eu preciso comunicar? Na dúvida, entre em contato com o seu corretor, informa qual vai ser o objeto da reforma. Ter uma política de transparência com a seguradora. Qualquer alteração no imóvel, que na dúvida, comunique ao corretor, fale, olha, eu vou fazer uma reforma, eu vou te retirar a grade de uma janela, eu vou deixar o meu imóvel talvez um pouco mais vulnerável ou não. Na dúvida, comunica para evitar uma recusa de um pagamento de indenização por um agravamento de risco, né? Então, a boa-fé e a transparência são muito importantes no contrato de seguro. E quais são as dicas do senhor, doutor Kleber? Bom, nunca se permita ficar sem seguro. É muito importante ter o seguro e procure sempre fazer através de um corretor de seguro. São profissionais capacitados para prestar as melhores informações e as melhores ofertas do mercado.
Com essas dicas, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Débora, doutor Kleber, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco no estúdio da TV Justiça. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Acesse o site tvjustiça.jus.br para continuar na nossa programação. E para sugerir um tema, envie para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Eu espero você na próxima semana no artigo 5º, porque cidadania é essencial para todos nós.